Capoeira, circo, dança e maracatu. Estes temperos são linguagens artísticas que há muitos anos têm sido representados aqui em Alto Paraíso de Goiás. Todas essas formas fazem parte da vida da nossa convidada de hoje, Fernanda Vieira, que é natural de Alto Paraíso de Goiás, nativa, filha da terra, e hoje vem ao Central Paraíso compartilhar um pouco da sua vida conosco. Seja bem-vinda, Fernanda. Oi, olá, tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Mesmo com a chuva, você está aqui com a gente. Sim, né? sim. Estou aqui para compartilhar um pouco da minha vida e como isso pode influenciar também a vida das outras pessoas que querem assim, ter uma vida melhor, mais saudável. Que bacana. Parabéns pela coragem, viu, Fernanda? A gente fica muito satisfeito com você enfrentar, né, o público, enfrentar aqui a rádio, né? E já é, acho que a terceira, quarta vez que você está aqui com a gente, né? Sim. Legal, Fernanda. Agora pode pôr o seu retorno, que eu liguei ele aqui, eu estava desligado o fio. Beleza, Fernanda, conta pra gente como é que surgiu o seu interesse e gosto pela arte. Desde quando que vem isso? Eu ia para as festas, né, da Caçada da Rainha, também a turma que faz em São Jorge, que a minha mãe trabalhava lá, ela é de lá. Ah, legal. Você morou lá ou sempre morou em Alto Paraíso? Eu morei em Alto Paraíso, mas ela sempre ia trabalhar lá, porque minha família é de lá. Sei. Meus avós são da época do garimpo, ela foi garimpeira. Que bacana. O nome da sua mãe é? Marisa. Marisa. Isso. Ela tá ouvindo a gente? Acho que sim. Dona Marisa, um abraço, viu? E meu tio também, o Moacir. E aí a gente ia pra lá pra ficar com ele e com a minha avó. Moacir das pinturas. Isso. Que legal. E aí eu comecei, né, frequentar, tinha encontro de culturas também. E tinha vários artistas, tinha circo. E aí a gente sempre ficava lá, né, quando eu ia trabalhar. Não tinha com quem deixar, a gente ia brincar. E também no sertão, né, que meu pai é do sertão. Aí eu ficava lá nas festas, nos festejos familiares, né. Aí tinha dança, tinha música, catira. Isso desde criancinha? Sim. Que bacana. O que você sentia, né? Você criancinha, vendo o pessoal dançando catira ali, qual o sentimento que te dava? Te dava vontade de aprender, de imitar? Sim, porque era o mesmo estilo, a gente usava botina e tudo mais, aí meu pai usava chapéu, né? Brincava com o chapéu dele e tudo, e falava... Aí começava a brincar, assim, ó, eu via como uma brincadeira, né? Porque eu via todo mundo se vestindo, rindo junto, comendo junto. Que legal. Fernando, me conta, porque a gente conhece o pessoal da catira mais recente, assim, né? Que Chiquinho Violeiro, a Márcia Santos, o Celiomar, aí a Duda, os irmãos da Duda, eu esqueci o nome. Sim. Tinha os pais deles também, né? Ah, então isso que eu ia perguntar, quem é esse povo mais antigo aqui da cidade que representava a catira? Sim, eram os pais deles que continuaram com o movimento. Por isso que eu vim falar que é muito importante, né? A continuidade. E quando é passado de família para família, assim, de tradição, segue uma valorização também, né? Pela família. E eu acho que isso é muito importante, porque ajuda até as famílias entre si se ajudarem. Né? Então eu vejo que isso era mais fácil naquela época. Que legal. E conta uma coisa pra mim, que é um olhar curioso de quem cresceu na cidade grande, né? E eu fui ver catira mesmo, eu acho que com 19, 20 anos. Entendeu? Eu fui ver bem mais velho, né? Há 15, 13, 12 anos atrás, assim. Então, o que acontece? Existe dentro de Alto Paraíso, a catira sempre foi uma manifestação aceita? Ou assim como a capoeira antigamente, né, nos primórdios, tinha uma resistência com ela? Era mais de trabalhadores, né? Entendi. Porque tinha fazendeiros e essas pessoas trabalhavam para os fazendeiros, né? Que é uma cidade que você pode ver, onde eu moro, por exemplo, era uma fazenda. A cidade é toda em fazenda, sabe? E aí elas, igual a dona Severa pode contar também, ela me contou uma história quando eu fui lá fazer um chá pra ela. Do Preta-Si. Isso. Legal. A gente fez e ela contou várias histórias que quando terminava o trabalho, né, eles se reuniam juntos pra viver mesmo, celebrar além do trabalho, além das preocupações, né? Você sabe que é muito assim. Imagina. Aí era aquele momento de celebração e de compartilhar, Da fogueira. Outra coisa era que a gente fazia sempre fogueira em Alto Paraíso. Todas as crianças entre si faziam uma fogueira e pegavam frutas, né, que tinha assim no local, e a gente cozinhava a criança mesmo e juntava. Na minha rua era assim. Que bacana. Onde os pais trabalhavam.
Beleza, aí tem essa parte da catira, da viola, da caçada da rainha, que se eu não me engano aqui ao preço existe há uns 13, 15 Sim. anos, né? Sim, eu ia através do meu pai, né? Que ele ia na igreja católica, e a gente ia com a minha prima e tudo, a gente ajudava a fazer as comidas, essa coisa de união era através também do alimento, através dessa cultura da fazenda, né? Porque veio disso. Né? Tinha a coisa do boi, do leiloar, todo mundo achava muito, trazia uma memória, né? O jeito de vestir, com a botina, aquela coisa da roça, né? Que eu vivi um pouco no sertão também, que meu pai trabalhava lá, que tem fazenda lá no sertão. Ah, legal. Aí, no sertão tinha folia, né? Tem folia tem também. folia ainda. E a comunidade vizinha também. Qual que é a comunidade vizinha do sertão? Tem uma comunidade, né? Hoje é moinho, né? Aí sim. antes tinha. A gente chamava moinho na época, a gente não falava, a gente falava que ia subir pra lá. Né? Não lembro o nome, mas eu acho que era moinho. Né? Tinha muito nome, assim. Aí beleza, essas são as manifestações Sim. da cidade Sim. que você conviveu e cresceu junto com elas. Sim. Agora teve o evento, o Encontro de São Jorge, que já está, se eu não me engano, na sua 20ª edição nesse ano, que fez parte da sua vida também. Sim. Conta um pouquinho da sua experiência com o Encontro. Com a música. A gente achava interessante, porque era muita gente que vinha em muitas brincadeiras, né? Através da brincadeira, que era muito colorido, e tava todas aquelas crianças, né? Meus primos brincando, e a gente via todo mundo chamando a gente, convidando, levando, mesmo que a gente ficava assim, quem são essas pessoas, mas a gente ia pela brincadeira e pela música, né? Mas era assim, bem livre. A gente E o que no Encontro são muitos artistas, Sim. muito tipo de música diferente, teatro, Sim. circo. O que mais te atraía no meio daquela diversidade cultural toda? A brincadeira popular, que era fazer a coisa com boi. E aí eu falava, nossa, mas esse boi é igual o boi da fazenda, eu relacionava Entendi. assim, entendeu? Que massa. E a gente brincava, e era assim, a perna de pau, que eu nunca tinha visto assim, eu fiquei, nossa, que isso? E você aprendeu a andar de perna de pau? Eu aprendi naquela época, né? Hoje legal. não. Que Era massa. assim, memórias boas, assim. Apesar de ver minha mãe trabalhando, assim, a gente não via muito ela, assim, né? E nem minha família, assim. Mas a gente tava ali, tinha isso pra gente, entendeu? A gente não era perigoso ficar na rua. A gente ficava até tarde só brincando. Aí beleza. Aí hoje, olha, eu vou te falar das coisas que eu já vi você fazendo. Eu já vi você fazendo circo. Eu já vi você tocando maracatu. Você é uma capoeirista, né, que tá ali uma das referências do grupo da FICA, né, liderado pelo treinador Fabrício. Tem mais alguma arte que você tem feito, tem se envolvido e eu não citei? São muitas coisas, né? Mas aí tem eu tô dando dança do ventre, que eu comecei com a Dani Cavalcante, a Daniela. 10 anos atrás. Começou com bem nova. quase pré-adolescente, Sim. né? E aí eu continuei, fiquei fazendo dança, depois eu fui estudar, fazia aulas fora, né? Aí eu comecei a dançar com a Amber, né? Comecei a trabalhar no tempo de dança. Você conheceu a Amber? É Amber ou Amber? Nossa, Amber. A Amber Sim. foi como? Ali, de uma amiga, falou que ela dava aula de dança e era flamenco, e eu queria conhecer o flamenco. E aí eu fui, interessei, fiquei lá com ela, e comecei também a costurar, trabalhar no ateliê com ela me ensinando. Hoje eu tô tentando desenvolver um trabalho próprio. E aí eu comecei a dar aula de circo, de dança e de dança do ventre. E seu primeiro contato com o circo foi no encontro, de ver alguma coisa? Foi no encontro que eu comecei a fazer tecido lá. Mas aí passou anos, eu nunca mais fiquei em Alto Paraíso, minha mãe fez o concurso e ficou mais aqui, trabalhando na prefeitura. E aí eu comecei lá no galpão, porque tinha capoeira, e aí tinha o André, né? E aí depois teve a Lulu Piano, a Laura, e eu fui fazendo aula com eles e fazendo aula com a Amber. Eu continuei fazendo os dois lados. Entendi. Aí hoje eu dou aula pra criança, no tempo de dança de circo e de dança, né? E dou aula de capoeira também, lá no Galpão Cultural do Crescer. E dou aula na escola da Sundari, de dança do ventre, que é recente, né? Essa é recente. Que é a antiga casa de chá. Isso, mas que eu vou começar um trabalho ano que vem na academia. Né? Point? Isso. Vou dar aula de dança do ventre lá. Legal. Né? Então hoje Onde eu você tem comecei. vivido da arte? Da Sim, capoeira? às vezes eu trabalho em pousada, mas
Ficar mais disponível pra isso. Entendi. E estudar, né? Que não é fácil. Porque a gente não teve uma escola muito boa aqui, né? Uma escola que não supriu as necessidades para a pessoa alcançar um ensino superior. Sim. Aí você tem que ter dedicação, assim, e um tempo, né? Pra manter. E você tá fazendo pré-vestibular hoje ou tem plano de fazer? Tô estudando. Bacana. Pra fazer. Tem o pessoal pré-vestibular do IP, você sabe, né? Sim, que eu dou aula. Ah, no horário. Entendi. Sim. Bacana. Estudando sozinha dá certo. O que você tem vontade de fazer na universidade? Me conta. Eu vou fazer dança. Que legal. Na UNB? Pretendo na UNB, mas agora eu fiz vestibular pra fazer teatro, né? Porque a distância que eu tô aqui o custo é mais barato, né? Pra gente que sai de fora e pra cidade grande, não. Eu já tentei uma vez estudar em Goiânia 3 meses, mas não é financeiramente viável. Não dá. Né? Não dá você vai gastar de aluguel. Sim, pra mim não dá. E aí eu tô tentando assim fazer isso. E meu intuito de dar aula agora é trazer crianças, trazer pessoas, trazer mulheres daqui, né? Que tem uma vida, uma rotina não tão boa assim, né? Que uma rotina pesada, sabe? E que traz um silêncio. E aí eu pensei que a aula de dança do ventre, né, como me ajudou, pode ser um início, pode ajudar elas também. Entendi. Tá junto. E eu penso que na academia vai ser onde elas vão se sentir também mais confortáveis no espaço, né? No espaço que elas já frequentam, né? No que você acha que esse contato e essa consciência do corpo que a dança e o teatro, o circo oferece, pode ajudar, por exemplo, uma mulher que está numa situação de vulnerabilidade? A da fala, né? Coisa de expressar, ela vai sentir no corpo dela o que ela não está sentindo bem, né? E essa coisa de ter outras pessoas junto que podem ouvir ela, né? Forma aquele coletivo. Sim, né? Eu acho que isso pode dar um apoio e ela ver que também tem outras formas de viver, mesmo que com saberes tradicionais que ela já carrega, mesmo ela achando que ela não carrega, porque todo mundo aqui é raizeiro, porque todo mundo aqui sabe fazer os remédios desde antes, né? Só que com o tempo a gente foi afastando disso, né? Até porque a farmácia, essas coisas, faz a gente ir pra lá e nunca voltar, a gente não valoriza, né? E que eu acho que é muito importante valorizar, porque também traz uma coisa familiar de reconhecimento, né? E de continuidade. Sim. Eu acho que é importante. Você tem raizeiras experientes ou raizeiros na sua família? A minha mãe, as minhas tias, né? O meu pai também, né? Porque no sertão não tinha outra coisa, né? Tinha que ser no mato e lá mesmo se resolvia, né? Ele lavrador e o trabalho forte, então ele tinha que resolver os remédios lá. E com a minha saúde mesmo, eu vi que eles buscavam tentar me ajudar, né? Que eu tinha me dado, eu tive vários problemas, eles foram me ajudando. Então eles iam no mato, pegavam os remédios, plantavam. Até hoje meu pai faz isso. Minha mãe também. E lá, na época do garimpo, o que eles tinham era isso, né? Eu fui com ela no parque, ela falou que a canela de gema, esse óleo a gente usava pra cozinhar, pra acender a lamparina, e a gente comia de uma planta só. Ela me mostrou várias possibilidades de sobreviver. Mas também falou que não era uma época muito fácil, porque criança ela tinha que ir lá do parque até o Vale da Lua, numa fazenda, pra pegar 1 litro de leite pra voltar, sabe? Então eu vi que era uma vida bem forte, assim, pra, né? Sofrida também. Com muitos filhos também, né? Mas foi isso, assim. Então ela, mesmo assim, hoje em dia ela ainda faz os remédios pra mim, ainda, sabe, tenta passar. Então, se não tiver um estímulo também de pessoas mais jovens, da família, né, chamando, falando, nossa, que bacana o que você faz, e também valorizando, vai se perdendo, né? Porque eles não acham que é tão valioso assim, sabe? Ela mesma não acha, né? Mas eu acho, e aí isso ajuda ela a querer passar o conhecimento, né? Fernanda, aqui em Alto Paraíso, antigamente até o bordão da rádio, na época do Pedro Sigor, era Alto Paraíso de Goiás, uma província com aspectos cosmopolitas. Sim. Por que isso? Porque em Alto Paraíso você acha uma diversidade cultural muito grande, pessoas que vieram de todas as partes do mundo, de todas as religiões possíveis, todos os tipos de manifestações culturais, passando até por indígenas, né? Você encontra bastante aqui também e tal. E você é uma pessoa, né,
da tradição do Nordeste goiano, de família tradicional aqui da nossa terra, e que dialoga com esses grupos. Né? Como é que é isso para você? Eu não posso dizer que foi super fácil, né? Sim. Que tem os seus meios, né? A comunicação veio disso, né? Uma comunicação diferente, né? Alguém tem que abrir mão de uma comunicação que às vezes você tem que, né? É uma comunicação diferente pra mim. O jeito que eu converso, o jeito que eu converso em casa não é o jeito que eu converso, talvez, assim, com as outras pessoas, não. Eu tenho que observar bastante, sabe? Pra me entender mesmo. Eu fico olhando. Eu lembro que antes eu ficava olhando pra ver, gente, que palavras são essas? Entendeu? Tipo que me dá um exemplo. Eu acho muito interessante, sim, mas vamos fazer palavras acadêmicas, assim, falando. E essas palavras acadêmicas, às vezes, pra mim falar com meu pai, agora, tem palavras que eu uso óbvio. Ele fica óbvio, ele não sabe também. Eu tenho que ficar explicando o que é, sabe? Aí tem esses dois lances, assim. Mas... O que mais? Foi um desafio, além da linguagem, né, como você trouxe. Inclusive, até tinha um amigo nosso, né, e a gente falou assim, não, porque aí queimou o cílio dele. Cílio? O que é cílio? Não, cílio, né? Aí, que a gente chama de pelinho do olho. Né? E você vê que e a gente achou lindo, sabe? Porque é tão simples, tão puro. Né? Mas realmente a linguagem, acho que você falou muito bem, né? A linguagem é E aí quando alguém corrige essas pessoas, traz um fechamento, porque são pessoas que travam rápido, né? Eu acho que se sentem inferiorizadas. Sim, né? aí se fecham, né? Até pra compartilhar mais coisas, porque acho que não é tão interessante assim, né? Mas não foi proposital que eu entrei, né? Não era algo que eu buscava, mas já que aconteceu, eu vou tentar fazer o meu melhor, né? Pra trazer essa importância de estimular o acesso delas, de se sentir excluídas, né? Sim. Que às vezes passa isso, né? E delas sentirem a vontade de trazer o que é delas também, sabe? Que apesar de ser outro diálogo, porque tem uma estrutura montada em Alto Paraíso que você pode ver, né? Elas podem reconhecer as diferenças, são muito grandes, tá ficando apertado para elas se manifestarem de educação mesmo. Você fala, sabe? Por parte da população mais tradicional, da região. Tem uma estrutura de tudo, se você observar, de construção na cidade. É uma delimitação urbana, né? A avenida ocupada por maior parte da galera de fora. Sim, aí às vezes andando pra fala, nossa, que cidade grande. E já fica meio assim, sabe? Entendeu? É outro jeito até de sobreviver. Não se sente muito em casa mais. Olha, interessante. Aí isso me traz várias reflexões que eu fico refletindo. Tipo o quê? Pra ver se eu posso, né, ajudar. Que eu vou tentar envolver a capoeira. Tudo que eu faço, né? De tentar estimular conteúdos que eu acho que pode gerar, né, uma coisa de resistência, né? Já que é uma herança, que são população, né? Que a maioria da população do país é negra. Sim. Né? E você sabe que ser negra no Brasil, em geral, também não é bom. Né? Não é das melhores condições, né? Com certeza. Mas aparece conveniente para mostrar que o Brasil é muito, né? Que é um país de negro, de cultura negra. E também para justificar projetos sociais, né? Mas as pessoas em si, que são a manifestação em si dessas culturas, né? Seja ela catira, seja ela mundial, seja ela capoeira, elas não têm elas não recebem, elas continuam numa vida, numa labuta, né? Um trabalho diário muito agressivo, que é uma estrutura agressiva, né? Com essas pessoas. Sim, você trouxe a questão racial. Sim. Para além dessa questão multicultural que existe em Alto Paraíso, né? Gente que veio de outro país, ou gente que veio com uma cultura mais hippie, mais alternativa, e os ditos mais nativos e tal. Dentre a população, vamos botar entre aspas, né, nativa, você percebe muito preconceito e racismo dos brancos para com os negros? Dentro dessa estrutura social nativa? Sim, porque é até delicado de falar aqui, na verdade. Estamos
que falar, fica à vontade, coisa né? que é A bem- comunicação é tem essa função, né? Mas é bem antigo, né? Que eu vou falar Sim, aqui. claro. Que não é pessoal, né? Mas que sim machucou essa linhagem de pessoas, né? O que é? Que é na época das fazendas, né? Tinha um trabalho pesado, não falava muito. Essa mão de obra aqui são dessas pessoas. Se você for observar as pessoas que trabalham mais em mão de obra, né? Que trabalham como empregadas domésticas, que trabalham em pousadas, são pessoas negras, a maioria, né? Então, mas isso veio desde a época das fazendas também, Alto Paraíso falando. Que a minha mãe trabalhava também em casas de família e tudo mais. E você sabe que não é um trabalho, né? Todo mundo acha que é um trabalho, foi um trabalho que ajudou, mas não ajudou tanto assim, né? Porque reprimiu e que não deu possibilidade para a pessoa continuar, né? Então eu não acho que é uma cidade também que possibilita escolhas. Até umas escolhas, por exemplo, elas podem fazer um curso de guia, mas para elas fazerem um curso de guia, elas têm que sair da pousada. Aí perde emprego, como vai sustentar suas famílias, e, entendeu? Mesmo que tenha muito conhecimento para compartilhar, né? Igual eu vou fazer o curso de guia agora. Legal. Mas tive que abrir mão de algumas coisas para isso também. Então eu não tenho filho, não tenho nada, mas elas que têm, vai ser um pouco difícil, né? Um desafio, né? Ô Fernanda, eu contar um caso para você. Eu fiz uma pesquisa para um documentário que a gente fez sobre a população nativa de Alto Paraíso. Nessa pesquisa, conversando com algumas fazendas antigas aqui da região, eu comecei a fazer o cálculo, a pessoa começou a falar de escravos, né? Sim. Comecei a fazer o cálculo, tipo, uai, gente, dessa época que a pessoa está falando, a escravidão já tinha acabado. Então, realmente, me deu a impressão de que continuou, mesmo já tendo oficialmente acabado. Sim, continua, porque como é o interior, é remoto, ninguém vinha pra cá mesmo. Então, meu pai mesmo falou esses dias uma frase muito, pra mim, que eu fiquei até pensando, né? Até antes de dar aula, eu fiquei, gente, o que é isso? Ele falou assim, eu perguntava, pai, por que você comprou a fazenda lá no sertão, né? Por que você quis dividir, comprar uma fazenda com meu tio, mesmo sendo uma época tão difícil, o sertão era tão difícil de chegar, né? E você conhecia minha mãe aqui, ele falou que eu não queria ser cativeiro de fazendeiros. Entendi. Você entendeu? Porque não era um trabalho igual hoje, então você vai trabalhar tantas horas a tantas horas, era um trabalho pra vida inteira ali, sabe? Então isso aí que ele me falou me tocou muito, né? Então... E somando a esse fato que você trouxe, a gente sabe, né, Fernanda, que existiu uma questão de grilagem de terras Sim. muito grande. Então tinha gente muito poderosa aqui na Sim. região, né, que realmente invadia a terra armado e falava assim, essa terra agora me pertence. Sim. Então imagino que para o seu Sim. avô comprar uma terra mais afastada seria uma proteção para não ter a Sim. terra roubada Claro. também. Né? De criar os filhos deles, isso tudo, né? Meu pai chegou a Paraíso há 40 anos atrás, né? Porque ele veio do interior do sertão da Bahia, Entendi. em Serra Dourada. Mas os meus avós, parte de mãe, né? Lá que saiu do garimpo e foi pra São Jorge, né? Morar lá. Teve uma época, né? Que ele até conta no livro que ele fez. Que Seu avô fez um livro? fez um livro. Que legal. A gente tem acesso ao... Eu tenho ele. Que legal, Fernanda. Aí antes de morrer, eu sei que ele morreu, mas aí não teve o livro, mas não teve o lançamento, mas tem eles, várias pessoas têm eles. E aí ele teve a casa dele derrubada e tudo isso, né, que chegou a infraestrutura, que enfim, né, política e tudo mais, que não podia ter aquele tanto de terra, mas tinha muitos filhos, né. E aí derrubou a casa dele, que é uma dificuldade para fazer uma casa. Imagina, uma pessoa que morava dentro do mato. O Rei Leão faz parte de uma empreitada que acompanha a energia voltou há alguns anos aqui. já, que é a ideia de fazer versões live action, ou seja... Agora sim. E aí foi isso, então aconteceu várias histórias até eles conseguirem se estabilizar em São Jorge, né? Ir pra escola e tudo mais. Era um outro tempo, né? A minha mãe mesmo, essa coisa de educação, ela sonha, né? De todo mundo estudar. Mas não é, eu acho que na minha família eu sou a única que ainda tem talvez mais uma possibilidade. Minhas irmãs trabalham em pousadas e tudo. Então, não é uma vida. Você entrando na universidade agora, vai ser Seria a primeira da família. Parte mãe, parte mãe. Com certeza acho que ela vai ficar bem orgulhosa, né? Então, pra ela ir na escola, ela iria com um saco de arroz até chegar na escola, sabe? Pra colocar o material escolar e tudo. Não tinha essa
mas filhos de fazendeiros tinham. Entendi. Entendeu? Então isso também cortou uma possibilidade dela sonhar em estudar. Entendeu? E meu pai trabalhava como lavrador desde a época com os meus avós, então ele também não tinha como estudar. Prestava a roupa do meu tio, todos eles, os irmãos, né, usavam uma roupa para estar em escola. Ele só foi uma vez na escola. Bacana. Fernanda, é bacana assim, né? Entendi como a profundidade da questão. Sim, é muitas coisas. Muitas coisas. Só pra você entender essa coisa, essa coisa das fazendas, das pessoas, da opressão dentro, né, desse contexto que agora é uma cidade, mas carrega uma história. É uma herança, né, que carrega, a herança negra que carrega muitas histórias. Entendeu? De não possibilidade. E quem que é o pessoal que veio dessa camada mais vulnerável da sociedade, né? Famílias que você viu que teve uma sessão e você se espelha? Que teve Por exemplo, negros que... Por exemplo, eu sei de alguns casos de negros que o pai era trabalhador braçal e hoje os filhos são empresários. Né? E estão aí no ramo do turismo. Né? Tem alguém que você fala assim, nossa, fulano lá em São Jorge, ou aqui em Alto Paraíso, tipo... Foi avançando na vida. Nossa, isso. Próximo a mim eu não conheço, mas sim, pode ter, né? Certeza que pode ter. Porque às vezes sai daqui e não volta, né? Vem passear, coisas assim, mas não volta. Pessoas que saíram, estudaram e voltaram e moraram aqui, assim, e tem, né, um trabalho melhor, assim, eu não conheço, mas deve ter. Sim. Maravilha, agora 12h48, a gente vai para um rápido intervalinho, daqui a pouquinho a gente continua a entrevista com Fernanda Vieira, né, artista da nossa região, filha da nossa terra, que hoje está literalmente falando de várias coisas profundas da nossa sociedade, falando também do seu envolvimento cultural. Daqui a pouquinho a gente volta. Olha só, pessoal, o que aconteceu? Semana passada, terça-feira, a gente estava entrevistando Fernanda Vieira, nossa amiga natural dessa terra, pessoa fantástica que está aqui com a gente hoje novamente, e a luz acabou. Então, para você que está assistindo pelo YouTube, né, isso aqui foi gravado uma semana depois, né, 8 dias depois da gravação ali das últimas meia hora. Maravilha, Fernanda, você que nasceu aqui em Alto Paraíso e que convive com muito da diversidade cultural que existe nessa cidade, você sofre preconceito entre os moradores mais tradicionais, os chamados nativos, por andar no meio dos alternativos, dos artistas? Como é que é isso pra você? Surge uma curiosidade, né? Porque eu tenho interesse em andar com eles, né? E também eles ficam interessados em saber o que eu faço entre eles, né? Do lado dos nativos, eles têm esse interesse em saber, né? Mas que sim, eles têm a gente também, até eu, às vezes, uma coisa de como isso é diferente, né? Como é diferente, às vezes, até a forma de vestir, a forma de falar, os eventos que vão, né? Então, eles querem saber se eu me sinto confortável nesses lugares, né? E você se sente? Às vezes, assim, eu não me sinto totalmente, né? Por quê? Me dá um exemplo. Eu sinto que parece até um meio acadêmico mesmo, que eu não tenho muito contato. Antes da gente ter esse contato, a gente tem um medo, né? Então tem um medo e tem um receio, e aí até na hora de falar, se a gente tá falando ou não, e qualquer coisa que talvez conserte na fala ou na palavra, você se sente, então será que eu devo falar ou se eu não devo falar? Aí fica essa ou se eu vou falar, é interessante para essa pessoa que já sabe tanto, entendeu? Aí fica essa questão. Mas tem essas questões, né? Interessante. De construção social mesmo, né? De mobilidade social, na verdade. Gente que não se move tanto vai ter uma desconfiança, né? Vai ter um receio. E gente que já se move tanto, né? São as pessoas que chegam aqui, elas têm uma visão maior de mundo também, né? Ô, Fernanda, diferente. Mas me permite questionar esse ponto, que inclusive eu já ouvi de várias pessoas, né? Não só de você, né? Mas muitas pessoas falando assim, o povo que vem de fora é muito estudado e tal. E na prática, Fernanda,
eu conheço muita gente que veio de fora que não fez faculdade, por exemplo, Sim. ou nem terminou o ensino médio. Conheço muita gente da cidade que é muito estudado também. Sim. Mas é a forma da história familiar, entendeu? É a Entendi. forma que fala. Então, mesmo que a pessoa veio de fora, ela não estudou, ela tá no meio onde pessoas estudam muito, né? Entendi. A gente estava no meio que não tinha essa fala. Até o jeito de falar, a gente não falava tanto assim, entendeu? Uhum. Era mais na roça mesmo. Entendi. Então, tem essa coisa do contato com pessoas. Se a gente não tem muito contato com tanta gente, a gente naturalmente vai ficar um pouco oprimido, assim, né? E quando a pessoa está em cidade grande, ela já tem que ter essa fala, tanto de pegar um ônibus, uma agilidade, entendeu? Você acha que a de cidade... sair, sabe? Você acha que a cidade grande obriga as pessoas a serem Sim. mais comunicativas? Procurar emprego em vários lugares, né? Então, mesmo a pessoa que vem de uma classe baixa social, né? Ela vai ter que se articular ali, vai ter que se falar, vai ter que andar, vai ter que se mover para sobreviver, né? Então é um pouco diferente. As pessoas já chegam aqui mais articuladas na fala, mesmo mais pelo contato, assim. Realmente, são dois universos Sim. com diferenças grandes, Sim. assim, né? Embora no final das contas todo mundo é ser humano, Sim. no final a essência é a mesma, as crises são as mesmas também. Sim. E eu fico vendo, meu pai trabalha no meio rural, né, com plantação de batata, um pequeno produtor de batata. E às vezes a gente da cidade, quando vai para aquele meio ali da colheita, a gente se sente até um pouco, não sei se é inferiorizado a palavra, mas assim, a galera tem uma forma de lidar assim, você se sente como um peixe fora da água. Sim, Né? sim, tem esse impacto, né? E qual foi a primeira experiência que você teve nesse meio? Foi encontro de culturas? De Com o povo mais de fora, cultural, assim. né? No encontro de culturas. Foi totalmente. Entendi. Eu lembro até do festival de inverno, mas eu era bem pequena, assim. Ai, eu não lembro muito, mas eu vi que era muita gente, eu fiquei aquele dia, já me despertou. Aí no encontro de culturas mesmo que eu tive que me mover diferente, né? Bacana. Eu lembro uma vez que vou ter que citar nomes, mas já citei esse Sim. caso aqui na rádio umas duas vezes. O Celiomar Buriti, né, Sim. ele estava tocando, ele é do trio Buritis, né? Na época não chamava Sete Léguas. Isso é 2011, 2012. Aí era uma festa junina na rodoviária e ele estava tocando, e nesse dia eu estava sentado ali na arquibancada, né, da rodoviária, olhando o palco mais de longe assim, e sentado com uma galera da cidade ao redor. Eu lembro um pessoal fazendo um comentário assim: ah lá, Celiomar lá vem tocar música de hippie, entendeu? Virou super hippie esse cara aí. Sim. E era um forró pé de serra, Sim. né? Que é a matriz de todos os forrós Sim. que se dançam em qualquer canto do Brasil, né? E teve um certo preconceito, Sim. né? E uma outra vez também que estava tendo uma manifestação acho que era pelo meio ambiente, pela questão do Rio São Bartolomeu. Bastante. Tinha um pessoal sentado num bar e começaram a questionar assim: não tem ninguém aí que é da cidade, tem ninguém aqui que nasceu aqui, né? Você já sofreu um tipo de resistência assim: não, você não pode andar com esse povo? Sim, no início era, talvez vai ter um mau caminho se você andar, né? Aí, mas como minha família, né, meu pai mesmo, é firme em que eu posso escolher, né? Então às vezes é uma construção familiar mesmo, que eu posso escolher as amizades, independentemente se é gente de fora ou se é gente daqui. Tem um bom e um ruim em todo lugar que a gente vive, né? E aí é uma questão de escolha também. Mas eu sinto que essa forma do preconceito, né, que é uma forma que eles devem estar se sentindo excluídos de alguma forma da construção da cidade, como a gente disse antes. Então a cidade já exclui, até em cachoeiras, em todos os lugares, exclui, porque não é uma coisa muito fácil de acessar, entendeu? Uhum. Então já está se sentindo excluído, que não tem coisas na avenidas mais para eles. Então já está uma coisa de exclusão, né? As praças melhores são localizadas no centro da cidade, então já deu uma exclusão. Então só vai excluindo, então eles querem de alguma forma manifestar o que eles estão sentindo, e às vezes são falas, né? De alguma forma, e assim, né? É uma coisa que a gente tem que pensar, na verdade.
né? Sim. Como se é uma cidade que é para incluir mesmo, é uma cidade que está criando uma estrutura para outras pessoas, e às vezes a gente nem está percebendo quais são essas pessoas. Até pessoas de fora que vêm morar aqui, às vezes se sentem também incomodadas. Claro. Você entende? Que elas vieram buscando uma coisa, chega aqui, é uma coisa praticamente igual à cidade, então elas estão assim, o que está acontecendo? Ver esse aumento Sim, que está tendo no turismo, por exemplo. Como que ele está sendo direcionado, para qual público, né? Como que as pessoas daqui estão se movendo dentro dessa estrutura e sobrevivendo nessa estrutura. Então, não só nativos, mas pessoas que também chegaram aqui antes, elas também estão se sentindo incomodadas com isso. E dentro disso, sabe, desse cenário que a gente vê um povo que veio de fora, dominou economicamente a cidade, né? E às vezes nem foi na má intenção, vou chegar e dominar e subjugar os nativos. Não, mas é porque veio com dinheiro. E quem tem dinheiro na sociedade manda, né? Então, exatamente, veio com esse poder financeiro, comprou, né, muita coisa. Mas tem muita gente que veio de fora e não veio com dinheiro, inclusive continua trabalhando, né, e correndo atrás do seu a cada dia. Gera então esse povo que veio de fora com dinheiro gera essa resistência do povo que era dessa região. Ao mesmo tempo que o povo dessa região tem um certo estranhamento com o povo de fora, que nem sempre é um estranhamento legítimo, às vezes é um certo preconceito também, né? E aí que eu admiro pessoas como você, Fernanda, que tem essa habilidade de conseguir andar nos dois meios e fazer essa costura. Eu acho muito legal. Você me perguntou, né, da outra vez, né, como que eu transitava, né, tão bem entre nativos e alternativos, né? Sim. E no meu trânsito, ele teve início por algumas atividades, que eu já disse, a capoeira, né, o encontro de culturas, só que, e com isso teve uma entrada no meio de trabalho, né? A gente entendendo isso, esse meu trânsito dentro, com pessoas nativas e pessoas de fora, assim, né? Mesmo que não foi proposital, né? E trabalho você fala pousada? Pousada, que eu trabalhava, então com pessoas nativas. Então, aí eu trabalhava também dando aula com pessoas de fora. Então tinha um choque às vezes, na hora que eu tava saindo da pousada, que eu tinha que chegar lá e depois dar aula de dança pra gente assim, às vezes até estrangeiro e às vezes gente de fora, eu ficava, uma forma diferente até da fala. Então era um choque pra mim toda hora tentando mudar, entendeu? E quando eu chegava em casa, eu sentia que quando eu ia lá no terreiro, conversar com meu pai, né, eu sentia que ali tava bom pra mim, tava assim, tranquilo, né? Legal, era mais familiar, era mais sim, era outro jeito, né? E aí depois eu pensei assim, se eu tô transitando entre esses dois meios, eu quero poder ajudar, né, essa classe que não está conseguindo, quase sobreviver direito aqui, né? Então, o que eu poderia fazer, né? Eu estou tentando estimular o acesso das pessoas para elas não se acostumarem a se sentir excluídas. Ela tem que buscar uma outra forma de não se sentir excluída com essa forma, né? De ver que elas têm potencial. Então, qual é o potencial? Você tem potencial de fazer várias coisas, desde remédios, desde que eu conheço aqui a terra, várias coisas. Então, eu tenho que buscar acessar essas coisas dentro da cidade, né? E falar, não, aqui também é meu lugar, entendeu? Não ficar esperando ser chamada só para eventos que alguém está fazendo, coisas assim, entendeu? Tentar, o povo tentar voltar e conseguir desenvolver alguma coisa juntos, né? Eu sei que foi uma estrutura que foi feita para a pessoa não conseguir sair dela. Eu entendo isso, né? Totalmente, né? E o coletivo de mulheres que eu faço parte, né, tá vinculado com esses assuntos, né? Se é um povo de Alto Paraíso, aí que o coletivo, você diz, mulheres, o C Preta C, né? Rapidinho, o que significa C Preta C? S é Preta SE, né? É coletivo por nós pretas do Cerrado. Mas e o SE? C coletivo, pretas, C, né? Coletivo por nós pretas do Cerrado. Mudar de colocar o por, né? Aí a gente colocou C Preta C. Entendi. Cerrado e coletivo e preta. Então, nós bom, pretas. agora entendi. Legal. Cerrado. Muitas pessoas lucram, né? Com essa... Eu estava tentando direcionar essas pessoas a conseguirem espaços para elas. Mas as pessoas de fora lucram com os saberes de pessoas daqui. Então tá. A gente tem que pensar como as pessoas daqui vão ter autonomia para elas fazerem por elas, né?
E como as pessoas que estão chegando aqui conseguem dar autonomia para essas pessoas, desde escrever alguma coisa, desde estarem juntos, desde estarem apoiando, entendeu? Que eu acho que aí a gente está na totalidade da coisa, assim, entende? Mas me dá um exemplo. Você disse que as pessoas de fora lucram com saberes. Em geral. Assim, Sim. isso é algo, né, que eu sei que acontece. Documentários, por exemplo, Sim. coisas assim. Sei que eles estudaram, né? Aham. E pra isso, mas eu acho que também pode deixar um fruto maior, sabe? De continuidade. Até continuidade familiar dos saberes também, que vai estar contribuindo pra isso também. Legal. Que eu acho que é muito importante. Uma vez aqui no Ponto de Cultura do Crescer, a gente foi fazer uma reportagem na Festa Calunga, que é na mesma época do Muquem. Sim. A gente estava conversando com a dona Dainda, né, que é a liderança da festa, assim, ela que Sim. planeja toda a decoração, planeja o festejo. E ela falou assim, olha, muita gente vem, tira as nossas fotos, faz o documentário, mas depois a gente não tem nem acesso ao material, isso é muito desrespeitoso. Eu achei tão legal ela falar aquilo, Sim. né, porque... Ela tá consciente daquilo que tá tá acontecendo. consciente. E ela Sim. fala assim, olha, a gente quer pelo menos ver, Sim. né, o fruto disso, Sim. né? E lógico que era uma ONG que presta Sim. serviço à cidade, a gente não tá ganhando nada pra fazer aquilo. E mandamos o link lá do YouTube, tio, Claro. tá aqui. Então. Sim, é legal ter esse cuidado, né? E esse trânsito que você falou que eu transito tão bem, né? Que é super legal, mas na verdade eu não transito tão bem assim, né? Não. Que eu pensei e acreditei que com um pouco de contato que eu tive, de alguma forma poderia trazer de volta as maneiras de viver, né? O que hoje muitos chamam de saberes tradicionais. Esses têm sido os sistematizados, né? Foi sistematizado esses saberes. Nem sempre foi saberes. Era coisas que aconteciam no dia a dia, né? Era coisa do Isso, parte do da vida, cotidiano, né? Em distintos projetos, por exemplo, eles criaram esse projeto e eles, por exemplo, o Raízes é um projeto, né, de saberes tradicionais, mas foi sistematizado dentro dessa estrutura. Mas como os saberes que é do dia a dia, pode continuar também sendo do dia a dia da pessoa. E como ela também sozinha pode também agora ter uma estrutura. Ela precisa sobreviver dentro dessa cidade, né? Vamos chamar de estrutura. Ela pode sozinha conseguir? Não, ela não vai saber escolher um projeto. Ela pode sozinha achar um espaço? Não, não tem esse espaço. Então ela vai sempre estar dentro desses eventos. Mas como pode estimular não só esses eventos, como pode estimular o dia a dia, entende? Já que é no dia a dia, porque isso também até vai fortalecer a memória, buscar a memória, sabe? E as crianças dentro das famílias, elas vão ter maior interesse nisso, sabe? Sim. Esses saberes. Inclusive mandar um abraço pra Dona Páscoa, que ouviu, né, a Sim, entrevista na nossa, semana dela. passada. Um Sim. abraço, Dona Páscoa. Só sobre esse ponto, antes de você continuar, eu lembro que dentro os raizeiros que participaram de Alto Paraíso, eles começaram a falar assim, olha, a gente começou a trocar mais um com o outro depois que começou o evento. Sim. Então pra gente, a gente já tinha saberes, só que aí na rotina, Sim, claro. a gente não estava muito animado de trocar. Sim. E depois que começou os encontros, né, e ter esse incentivo, que de certa forma foi um incentivo que também veio de fora, né, Sim. a gente começou a se sentir mais animado de visitar o outro e pegar uma erva, Sim. plantar, trocar uma informação, uma figurinha. Sim, teve esse ponto positivo, assim, foi bom, né? Mas eu acho que se a gente tem potencial para mais, Sim. o mais seria no dia a dia, para todos mesmo, até todos teriam contato, a gente não ficar só, não, vai ter o Raízes, agora eu vou anotar aqui que o Raízes eu vou, até você, até outras pessoas, né? Então eu acho que sim, deveria ter uma maior mobilização de todas as pessoas que estão fazendo documentários ou fazendo esses eventos, talvez se juntarem, né, já que tem, né, esse potencial de escrever e de tudo mais, e tentar trazer para o dia a dia das pessoas, de todas as pessoas, entende? Que tem interesse, eu acho que seria mais rico, né? A minha continuidade é passar saber, entendeu? É ter interesse, é estar presente. Nem tudo tem que estar só em eventos, sabe? E se a gente mora aqui, se a gente queria, né? Acho que a maioria que veio morar aqui queria vivenciar isso no dia a dia, sabe? Pra não ficar uma coisa de cidade mesmo. Em tal evento eu vou aprender tal coisa. Não, ela pode, não, hoje eu vou ali, hoje, sabe? Essas visitas. E ter esse espaço para essas visitas, todo mundo tá circulando junto.
Eu acho que poderia ser uma das alternativas, né? Aí leva isso a todo mundo refletir e ver, né? O que pode, o que não pode, como seria isso. Sim. E só continuando um pouquinho, eu acho que esse ponto é muito importante. Eu lembro o meu contato pessoal da catira, da viola aqui na cidade. Chegou uma época, isso já uns 7, 8 anos atrás, que eles estavam começando a se queixar assim: ah, vem um deputado, a gente tem que apresentar. Vem o fulano, a gente tem que se apresentar. Mas o que a gente está ganhando com isso? As pessoas não estão ganhando em cima da gente? E aí, isso aqui é um recado principalmente para os produtores culturais, que nem sempre estão mal intencionados. Mas só dentro dessa estrutura e vendo com esse pensamento. Isso, e às vezes tem que entender que o artista ou o dono do que a gente chamou de saber popular, né? Mas que na vida deles é apenas a continuidade do dia a dia, como você brilhantemente trouxe. Como é que isso chega para ele? Né? Então acho que tem que ser muito claro. Eu vi acontecendo aqui, Fernando, muita falta de informação. Então algumas pessoas achando que estavam sendo exploradas. E quem estava fazendo a produção do evento achando que estava ajudando e realmente não estava ganhando nada. E no final das contas, pela falta de comunicação, começou a surgir um atrito, um ruído, né? Dessa estrutura. De como eu posso te ajudar, né? Ouvir como antes um pode ajudar o outro, como que a gente pode fazer essa coisa ser contínua? Como é isso? Você tem vontade de ser, né? De não ir mais na farmácia? Como é isso? Então, como que a gente pode pensar juntos, né? E a coisa de realmente se unir, não só em falas, né? Em ações, porque agora é muita coisa de fala, de projeto, de grupo, de coletivo, de tudo. Mas como que a gente pode tentar juntar tudo isso? Todo mundo tem um pouco de saber. Todo mundo tem um pouco de contato com pessoas. E aí, se a gente faz juntos, a gente pode realmente fazer uma coisa grandiosa juntos. Até para chegar na prefeitura um dia e falar: não, a gente realmente chegou a um ponto que a gente quer um espaço. A gente quer um espaço, todo mundo nativo, mas também a gente quer aprender junto, a gente quer mover isso, a gente quer trazer continuidade para as crianças, a gente quer trazer para os jovens, a gente quer levar para as escolas, que eles conheçam onde eles moram, quais histórias deles, desde social, familiar, desde o que está acontecendo no Alto Paraíso, por que está acontecendo isso, né? Então, tudo em faculdade também, não o UNB Cerrado, porque o UNB Cerrado hoje não atende projetos. A gente pode levar vários questionamentos através disso. E eu acho que a gente é rico, são muitas pessoas aqui. Acredito que elas podem contribuir grandiosamente, mas que precisa sim ter essa coisa do diálogo. Bacana. Eu acho que a gente vai ganhar os dois lados. E ser um só. Eu acredito que dá certo. Mas precisa disso. Amém. Né? Mas e aí, continuando o que você estava dizendo? Todo mundo sabe sim que existe essa separação de pessoas nativas e pessoas de fora. Tem isso, a gente pode fingir que não tem, né? Ou até dar outros nomes, mas que existe uma diferença. Sim, existe uma diferença, né? A gente já falou da coisa da linguagem, né? Social, vestimento, estrutura, vivência de vida, familiar, sabe? Tudo, né? Mas a gente pode dizer que pra mim o ponto, né? Que é a comunicação. Pra mim o que mais pegou foi a comunicação, que sim, é diferente, sim, é uma outra forma. Às vezes, a forma que eu falava parecia uma forma agressiva de falar. E eu senti que eu mudei minha fala e eu comecei a falar até mais baixo. Você tá entendendo? E aí, agora que eu tô percebendo, mas por que eu comecei a falar mais baixo? Mas por que em casa eu falo mais alto? Entendeu? Mas por que falar alto é um problema? Entendeu? Porque se falar direto é um problema. Por que a gente não pode falar direto um com o outro e tentar resolver isso sempre, sabe? Então eu acho que a gente tem que falar do jeito que a gente, sabe? É de costume. Todo mundo aqui fala alto, todo mundo fala o que pensa mesmo, e isso não é um problema. O problema é ficar calado e ficar tentando dividir um lado e o outro. Ou ser quem você não é. Maravilha, maravilha. 1h06, estamos de volta com Fernanda Vieira. Fernanda Vieira está chegando, um monte de mensagem no seu celular. Gostaria de compartilhar alguma coisa com a gente? Uma amiga da UFPA falou pra eu falar, você podia falar da estrutura, né? Que ela falou assim, fala que há uma violência estrutural, né? Essa coisa do racismo, a gente estava falando de lugar, né? E aí eu tinha escrito pra ela e falado disso, né? Eu falei assim, há uma violência estrutural, né? Que determinou o lugar e a posição social das pessoas, ou seja, uma hierarquia entre as pessoas. Então existe essa hierarquia entre as pessoas, né? E essa estrutura que determinou, né?
onde essas pessoas vão estar, se elas vão estar, né, trabalhando em pousadas ou trabalhando em outros lugares, trabalhando como pedreiro, sendo babá domésticas ou alguma coisa assim, ou se elas vão estarem estudando, sabe, o acesso e o tempo também de vida delas são diferentes. Por exemplo, agora eu até vou dar um exemplo, eu lembrei agora de mim, né, eu sempre fui babá. Então, não porque, assim, ela gosta de criança, por isso que é babá, todo mundo cresci falando, todo mundo falando isso pra mim. Sim, amo crianças mesmo. Por isso que eu dou aula hoje, pra maioria são crianças, né? A aula de capoeira, quando eu dou, o projeto que eu escrevo, tudo são crianças, né? Mas foi o que? Essa estrutura social que determinou minha primeira posição não ia ser fazer um intercâmbio, por exemplo. Não ia ser estudar em colégio particular, mesmo que minha escola não tinha, né? Escola pública aqui não é boa. No Brasil, em geral, não é, né? Então, determinou que sim, eu ia ter que ser babá, porque assim, eu tinha já que ver como seria a minha... Eu teria que, sim, lutar. Então, desde pequena, eu já me liguei que eu ia ter que correr atrás. Eu ia ter que ser babá, sim, por enquanto, ia ter que ajudar, né? Mesmo que fosse pouco em casa. Ia ter que... Não ia ter babá pra mim. Eu ia ter que, pequena, tô ali, né? Ia ter que eu mesma lavar minha roupa às vezes eu ia ter que eu mesma fazer minha comida, sabe? Então eu fui crescendo, sabe? E fui vendo que eu ia ter que estar ali também lutando igual minha mãe, igual meu pai na fazenda trabalhando, minha mãe aqui trabalhando na prefeitura de 7 às 7 da noite, às vezes ia pro restaurante, virava à noite trabalhando, pra conseguir minimamente sobreviver aqui dentro de uma estrutura que estava sendo se formada em Alto Paraíso, que demandava dinheiro até pra comer e tudo mais. Então eu fui crescendo sendo babá, tanto que entrei na capoeira, né? Eu era babá da filha do professor. E nunca jamais eu pensei que ia fazer capoeira. Eu tava ali trabalhando, eu levava aquilo ali muito sério, né? E aí, depois de uma história assim, familiar, que eu peguei e falei, nossa, cantando a música da capoeira, aquilo me fazia bem. E eu fui lá e falei, não, eu peço demissão, eu vou fazer capoeira. Mas assim, até pra mim foi um choque, teve que vir alguma coisa muito forte que eu nem sei explicar, que eu falei, não, agora eu vou fazer capoeira, né? Mas eu sempre fui babá desde pequena mesmo, era criança que deveria estar alguém cuidando, mas não, eu tava sendo babá, né? Mas foi tudo bem. Você falou das estruturas sociais que te deram essas opções, né? Ou te limitaram a este espaço. Sim. Você acha que nessas estruturas o que definiu foi a questão racial, foi a questão econômica ou a soma das duas? A soma racial e de classe. Classe sempre vai pegar, não importa se é branco ou indígena ou negro, ou o que for. A pessoa dentro da classe vai te definir o acesso. Se você vai estudar, se você vai conseguir, por exemplo, passar no vestibular, vai definir. Se você teve uma escolaridade muito ruim, muito baixa, vai definir que você vai ter que estudar o dobro tudo de novo. Que não vai ser muito fácil, porque na época que você era mais jovem, você deveria estar estudando, mas você não estava recebendo estudo. Então, quando você ficou mais velha, sua cabeça já está cheia de preocupações. Então, você vai ter que estudar e vai demorar para você absorver o conhecimento, porque foi fora de época, sabe? Então, estou passando por isso, tudo isso que eu estou falando são realidades que eu passei e que eu ainda passo. São preocupações, entendeu? Não que eu fale, aí a diferença bem nativos e pessoas de fora. Não que eu tô falando para pessoas de fora que eu passo por tudo isso. Às vezes não é bem visto se eu tô dando uma aula de dança do ventre, entendeu? Para aquela pessoa eu não vou falar que tem essas preocupações, eu tenho que também fazer ela acessar alguma coisa que me levanta a sair dessas situações. Sim. Então eu faço elas acessarem maior que isso, sabe? Mas sim, quando eu volto para casa eu tenho essas preocupações, eu tenho essas reflexões. E quando passa, a gente foi dar aula de capoeira lá na Praça do Canaã e tinha algumas meninas, né, fazendo aula de maracatu, lá com o baquilé, com a capoeira, e eu vi que eu estando ali, né, mesmo que não era eu que estava puxando a aula de capoeira, era o Fabrício, professor de capoeira, elas estavam ali muito prestando atenção no que eu fazia, do jeito que eu me movia. Você era um referencial pra elas. E porque elas chegaram, mas por que você não prende o seu cabelo? Aí eu falei, não, porque meu cabelo é assim, né? E aí eu gosto do meu cabelo assim, eu só expliquei por que eu gosto, expliquei tudo por que é assim, né? Que elas querem entender. Elas falaram, mas na minha escola todo mundo fala que meu cabelo é horrível e minha mãe sempre prende meu cabelo. Quer dizer que a mãe dela não gosta dela?
Não. Quer dizer que é uma estrutura que faz a mãe dela querer proteger a filha de qualquer forma, igual a minha mãe fez comigo também. Ela alisou tudo mais, porque ela queria me proteger da questão racial. Sim. Então, a gente... Que era dissoante daquele padrão estético estabelecido. Então, são coisas que a gente tem que tá percebendo mesmo que sim, a classe faz diferença, você vai se mover diferente, você vai ter acessos diferentes. Eu poderia só estar fazendo coisa, eu poderia... Não, mas eu tenho que também tentar sobreviver mais ainda que outras pessoas, entendeu? Porque para me acessar qualquer curso ou qualquer outra coisa, além de sobreviver, eu vou ter que dividir isso muito bem. Porque ó, sempre vai faltar, sempre vai ser uma preocupação. Viajar para mim não é uma coisa agora, férias. Viajar vai ter uma grande preocupação. Eu tenho que planejar alguns anos, às vezes 5 anos, às vezes 10 anos, igual eu planejei para mim com o evento de capoeira. Eu planejei quase 10 anos. Para mim conseguir meu primeiro evento de capoeira. E lá eu já estava pensando como que seria, meu Deus, para voltar direito. Então eu tive que, dentro do evento de capoeira, eu também estava ali pensando, ai, sabe, eu tenho uma preocupação, eu não estava ali curtindo, tranquilo, eu estava pensando. Então sempre a gente tinha essa coisa, esse pensamento, sempre. Então é uma preocupação. Então quando eu vi aquelas crianças ali, eu pensei, nossa, eu vou ter que fazer alguma coisa, né? Eu não posso simplesmente falar assim, ah não, solta o cabelo, você é linda, sabe? E tudo isso eu vou ter que explicar de uma forma também que ela vai entender melhor, sabe? Ela vai gostar dela e tudo mais. E que ela vai estar ali na aula comigo, que ela vai estar vendo tanto que isso faz bem pra ela, sabe? E elas estavam ali na rua brincando e de repente teve essa coisa. Então essa coisa vai direcionar a vida da criança também, se ela tem acesso a algumas coisas. Eu vi que a capoeira deu uma coisa pra ela de autoestima, de estar ali, de pertencimento, que o maracatu também estava ali fazendo isso. Então eu tenho essa preocupação. E aí agora eu falei, nossa, então eu vou ter que fazer alguma coisa com o mínimo de conhecimento que eu acessei. Que isso fez muita diferença na minha vida quando eu tinha 14 anos, né? Mesmo que eu estava sendo babá desde 12 anos, 11, 12, lá na capoeira. Não houve um convite, né? Eu que tive que acessar de alguma forma e ir. Nunca ninguém... Então, de qualquer forma, não tem esse convite muito, assim, sabe? Mesmo se a pessoa convidasse, eu não ia me sentir pertencente àquilo, sabe? Porque eu não vi ninguém ali. Então, foi uma coisa minha própria mesmo. Sei que agora muita gente, muitas mães, muitos pais agora levam as crianças e tudo, né? Mas que sim, aquela criança ali, ela não vai entrar num vestibular, numa faculdade tão fácil. Só de olhar para ela eu já sei. Qual é o acesso que ela tem em casa, eu já sei de conhecimento, né? Qual que é a estrutura, sabe? E não é culpa da família, porque ela também está dentro dessa estrutura, sabe? É uma hierarquia histórica que você vai levar. É uma estrutura, igual eu falei anteriormente. Então ela, realmente, então eu penso muito nas crianças quando eu vejo aqui, sempre é um impacto para mim. E aí eu fico pensando como que vai ser para elas mesmo, eu imagino. Como que eu posso facilitar de alguma forma? Então eu vou tentar fazer da minha forma. Na minha forma agora, a única coisa de ferramenta que eu tenho é a capoeira. Então a capoeira que eu vou tentar levar para as praças, por exemplo. Mas eu sei que tem que ter uma biblioteca, tem que ter um incentivo da leitura. Coisas, é muito fácil alguém que sempre veio de uma família que sempre está ali lendo. É muito fácil ele sentar numa mesa e estar lendo diretamente até o final do dia. Mas para uma pessoa que não teve esse acesso, ela sentar ali, ler 2 linhas, vem, ah, mas por que eu estou fazendo isso? Ai, mas eu não vou chegar lá, é muito difícil. Então, são coisas impossíveis. Coloca que pra gente estudar é impossível. Que a gente tem um lugar da gente, isso daí é loucura que você está tentando fazer, sabe? Então, sim, determina um lugar. E a raça determina mais ainda um lugar, porque é uma coisa histórica. Fala, não, você... vê uma coisa na televisão, por exemplo, de pessoas daqui, né? Vê uma empregada doméstica na televisão, todo mundo fica assim, já imagina o quê? No imaginário, já vem no imaginário mesmo. É alguém negro, né? Um trabalhador, um pedreiro, é alguém negro. Então a gente tem que ver que é uma coisa maior, macro, mas também que é uma coisa local, é uma coisa daqui também. Né? Então é uma coisa pessoal também, é uma coisa também de contatos também. Então é muita coisa pra gente pensar e tentar reconhecer o lugar do outro. Né? Que não foi um lugar que a pessoa escolheu, é um lugar que foi determinado para ela. Ela sair desse lugar vai precisar de ajuda, vai precisar de estrutura, vai precisar de muitas coisas que defendam esse lugar para ela, sabe? Eu falo isso até de mim de novo, é muito pessoal que eu tô falando aqui, né? Que eu falo que eu tô falando porque eu acho que vai ajudar
mais crianças, mais adolescentes, mais gente a tentar sair desse lugar. Quando eu vou pegar um livro, eu demoro um tempão para ler, porque eu fico ali, não, mas por que eu tô fazendo isso? Meu pai trabalhando ali, minha mãe ali, meu pai construindo a casa dele sozinho, com 80 anos de idade, sozinho, tentando juntar e tentando aquilo, sabe? Várias coisas me vêm na cabeça que eu, não, mas quase não tem ninguém daqui fazendo isso, sabe? Então tem várias questões em uma frase que eu vou ler, entendeu? Então para me atravessar isso tá sendo forte. Então eu acho que, e as escolas realmente fazem diferença na vida, né? Então eu acho que não tem estrutura boa. Mas é muito bonito que você enxerga em algo que você viveu, né? Um incentivo para a transformação. Sim. Né? E isso te motiva e te dá planos para o futuro, né? Então, e motiva a chegar na capoeira e continuar fazendo capoeira com uma pessoa só nativa daqui, que é o Jaime, que trabalha no material de construção, na Paraísaço, né? Mas que ele chega, por exemplo, na capoeira muito, muito ruim, das costas, das pernas, de tanto peso que ele pegou o dia inteiro. Então, para ele fazer capoeira, chega uma outra pessoa que estava ali bem tranquilo, eles fazem capoeira fluido, tudo bem, aprendem, mas para ele eu vejo que também tem aquele esforço e dificuldade, porque ele trabalha um trabalho muito pesado, um trabalho braçal. Então é diferente, são realidades diferentes, entendeu? A pessoa vai absorver diferente também aquilo. Sim. Fernanda, você disse que ainda não frequentou uma faculdade, está nos seus planos, você tem lutado muito, né, para conseguir chegar lá. Mas em toda essa conversa, o que a gente percebe é que você está trazendo um saber acadêmico, né? Perspectivas progressistas da academia na leitura social. De onde que vem isso? De onde que você tem se nutrido intelectualmente? Primeiro, eu observo muito, fui muito de observar. Ela é tímida, ela fica muito calada. Não é que eu sou tímida e fico muito calada, eu tento observar o mais cuidadosamente Calados possível. são observadores. E eu fico muito calada. Eu vendo uma apresentação de maracatu, eu tô levantando muitas coisas, né? Eu tô ali na capoeira, eu tô ali presente, o que me motiva a ficar ali são outras coisas também. E como eu faço isso agora, antes era só observando mesmo, ficava só observando as diferenças de classe, as diferenças também raciais, ficava observando